Boa noite a todos, que Deus abençoe a todos de maneira rica e abundante. Estamos iniciando aí a nossa live e eu convido você a estar participando comigo nessa noite abençoada, onde vamos abordar exatamente sobre o tema resiliência. Vamos estar aqui, falando sobre um tema tão pertinente nos dias de hoje. Por isso eu peço a você, querido, que você possa, por gentileza, você possa o quanto antes estar convidando seus amigos, possa estar convidando aí, mandando aquele poderoso aviãozinho, não é verdade? Convidando as pessoas. Nesse momento tão difícil, que estamos vivenciando, de pandemia, tantos desafios, tantos obstáculos. E aí eu peço a você que já comece aí com a setinha, que você possa estar mandando aí para os seus amigos, para as pessoas aí que possam estar de alguma maneira precisando, ouvir. Conhecimento nunca é demais, e eu tenho certeza que vamos compartilhar algumas coisas bem interessantes, tá bom? Então eu gostaria que você pudesse estar convidando pessoas, Para quem não me conhece, meu nome é Cléo Holanda, eu sou psicólogo e pastor da Igreja Nova Vida. Estamos aqui, lançando já o nosso segundo livro pela editora Central Gospel, e estamos lançando esse livro aqui, Resiliência, o poder de dar a volta por cima. Vamos estar falando sobre ele, tá bom? Eu tenho certeza que vai ser uma bênção aí o nosso bate-papo, Para você aí, você que já está nos assistindo, já está participando conosco, para você o que é resiliência? Você já parou para pensar? Essa palavra não é muito comum, mas nos dias de hoje você já deve ter ouvido falar bastante sobre resiliência. Para você, o que é resiliência, Escreva aí nos comentários, que eu vou ler uns comentários aí sobre para você o que significa resiliência. Você de repente já comprou o livro, você já tem o livro, O que você está aprendendo sobre o livro, quais os pontos que você ali tem destacado sobre este livro, Então, vamos lá, chama os seus amigos e vamos falar um pouquinho sobre esse tema. A primeira pergunta que sempre me fazem a respeito do livro é: Cléo, o que levou você, o que motivou você a escrever o livro Resiliência? Para mim, eu sempre conto a história, do livro que eu escrevi do Vencendo a Procrastinação e logo depois o Resiliência. Foi exatamente no período como esse, da pandemia. Por quê? Da mesma maneira que no início da pandemia eu li um artigo científico falando sobre procrastinação, o perigo que as pessoas estariam levando no momento de mudanças abruptas, Aquelas pessoas com desejo de mudança, de produção, de querer fazer tudo na pandemia, e não era o momento ideal para isso, porque elevaria o nível de estresse e de ansiedade, fazendo com que as pessoas ali viessem a procrastinar. Logo depois também, quando começou a falar mais sobre pandemia, mais artigos, todos, ou quase todos, terapeutas, psicólogos, psiquiatras, têm afirmado que esse pós-pandemia, que nem entramos, as pessoas elas devem, desenvolver a resiliência. Então isso me chamou muita atenção, porque a resiliência na psicologia, principalmente na psicologia positiva, é um dos componentes daquilo que nós chamamos de capital psicológico positivo, que é dividido em otimismo, esperança, autoeficácia e resiliência. E a resiliência hoje, ela se torna fundamental para que você possa vencer na vida, para que você possa literalmente, de uma maneira eficaz, dar a volta por cima. Então é interessante porque quando eu comecei a escrever esse livro, veio um senso sobre mim de urgência. Por quê? Quantas foram as pessoas que durante essa pandemia perderam empregos?
Quantas foram as pessoas que durante esse momento que estamos vivenciando se divorciaram? Só para você ter a noção, no Rio de Janeiro, o divórcio aumentou 50%. Ora, 50% é algo muito significativo. Então perceba que pessoas sofreram perdas, começaram a passar por estresses, começaram a passar ali por muitos traumas. E então veio isso ao meu coração, ao ler sobre artigos científicos, a necessidade, né, de nós desenvolvermos isso no meio, né, dessa pandemia e no pós-pandemia. Qual ferramenta nós poderíamos dar para as pessoas a fim de ajudá-las, né? Tanto a fé em Cristo, mas qual ferramenta? E isso acabou exatamente reverberando no meu coração. E então, uma das coisas que me chamaram mais atenção, e aí eu já abro, né, essa live contando um pouquinho, antes de entrar no tema específico, um testemunho, né, um caso de sucesso que eu tive no meu consultório. Eu atendo um profissional, né, um CEO de uma empresa de TI, né, e ele, durante a pandemia, ele trabalha diretamente com a tecnologia da informação em relação a restaurantes. Ora, na pandemia, uma das coisas que mais fechou, na verdade, e até hoje está fechando mais cedo, são os restaurantes. Então você imagine quantos comércios fecharam e quantos restaurantes fecharam. Imagine ele trabalhando nisso, as perdas que ele obteve. Só para você ter noção, ele teve mais ou menos uma perda, ele tinha 1.000 e poucos clientes que compravam o seu software. Então, ele comprava, ele vendia esse material, né, essa tecnologia, e muitos restaurantes foram fechados. De 1.000 e poucos clientes, ele perdeu mais de 400 clientes. E durante, né, a pandemia, nós tratando, né, veio esse estresse, veio, né, essa ansiedade, o que vai ser do meu futuro, e ele muito bem terapeutizado, ele desenvolveu a resiliência, e nós começamos a trabalhar exatamente na resiliência na vida dele. Por quê? Porque aquele era o momento de desenvolver a resiliência. Porque o que é resiliência? Resiliência é você passar por um estresse, você passar por um trauma e sair mais forte de como entrou. Então, vou repetir, resiliência é você passar por um estresse e passar por um trauma e sair mais forte de como entrou. Ora, se você é uma pessoa que está passando por isso, você então está desenvolvendo a resiliência, a capacidade de você sair mais forte, ou seja, de dar a volta por cima. Como a resiliência ela é desenvolvida? É através do trauma e do estresse. Então a resiliência ela não é um dom, a resiliência não é um talento, a resiliência não é algo espiritual, a resiliência é algo humano, é um comportamento aprendido. Sabemos, à luz dos estudos, que existem pessoas com a capacidade de ser mais resiliente do que as outras. Porém, a resiliência é um comportamento que nós podemos desenvolver. Então, todas as vezes que nós, né, e eu até brinco às vezes, né, no âmbito da igreja, por exemplo, quem quer ser resiliente? Então, se você levanta a sua mão e quer ser resiliente, é porque você está puxando problema para você. Porque você só consegue desenvolver resiliência mediante um estresse e mediante um trauma. Então, a resiliência, ela possui dois aspectos. O aspecto de continuidade e recuperação diante da crise. O que aconteceu com este meu cliente? Ele, de 1.000 e poucos clientes, perdeu 400. A folha salarial alta, um padrão de vida alto, ele teve que passar por esse estresse e por esse trauma, ou seja, se readequando. Ele desenvolveu a resiliência mediante a esse momento de dificuldade. E ele exerceu os dois aspectos. O aspecto da continuidade, ou seja, ele continuou fazendo aquilo que ele fazia. Ele continuou acreditando naquilo que ele acreditava.
O problema é que muitas pessoas, elas não são resilientes, por quê? Porque elas começam a fazer algo e mediante um trauma, uma frustração, elas acabam o quê? Largando. Elas acabam desistindo. Elas acabam jogando tudo para o alto. Então, se você busca desenvolver a resiliência, você necessariamente, você tem que dar continuidade. E hoje, a nossa geração é a geração que não sabe lidar com as frustrações. No primeiro não, no primeiro problema, na primeira adversidade, joga tudo para o alto e desiste. E isso não é possível. Você desenvolver resiliência, você desistindo das coisas. A resiliência, né, vem de um termo físico, que é aquele metal, né, aquele elemento passa pelo fogo, ele sofre um estresse, ele sofre um trauma e ele sai mais forte. Então, pessoas resilientes têm um aspecto da continuidade. Quantas são as pessoas que nesse momento estão nos assistindo pela live? Você é cheio de talento, você tem dom, você tem habilidades, né? Você tem diversas competências, mas no que se diz respeito à resiliência, você tem pouca resiliência. Por quê? No primeiro não, na primeira frustração, você desiste. Então, a resiliência tem um aspecto de continuidade. Como eu falei, esse meu cliente, ele teve continuidade. Ele sabia que o produto dele era bom, ele sabia que ele era capaz, e ele continuou trabalhando da mesma maneira. Claro, montou estratégias diferentes, montou maneiras de lidar com a situação, se adaptando, e nós vamos falar sobre isso já já, e ele continuou. O segundo aspecto é a recuperação no meio da crise. Eu sempre costumo dizer que pessoas resilientes, elas fazem não do limão a limonada, mas elas fazem do limão o mousse de limão. Então, a pessoa resiliente, ela consegue se recuperar no meio da crise. Este empresário, ele ficou em casa e ele começou a trabalhar, e como ele poderia fazer? Simplesmente ele reinventou a empresa dele, ele desenvolveu novas tecnologias para a sua empresa, com procedimentos e programas, softwares muito mais avançados. E o que aconteceu com ele hoje? Aqueles 400 e poucos clientes que ele perdeu, hoje ele ganhou exatamente os mesmos, ou quase um pouquinho a mais desses 400 clientes. E detalhe, antes ele só trabalhava no Rio de Janeiro, porque ele vendia uma tecnologia que tinha que estar presente no local. E hoje é remoto essa tecnologia. Faz com que ele tenha clientes de São Paulo, clientes do Sul, clientes do Nordeste, ou seja, ele ampliou exatamente a visão dele e a rede de negócios. Ou seja, olha o que aconteceu mediante o estresse, olha o que aconteceu mediante a esse trauma. Enquanto muitos estavam fechando, ele simplesmente, hoje a empresa dele tem um projeto, um planejamento que em 5 anos vai dobrar, vai triplicar a arrecadação. Será, e a pergunta que eu lhe faço, será que ele estaria vivendo isso se ele não tivesse passado pelo estresse? Se ele não tivesse passado pelo trauma? Com certeza ele estaria do mesmo jeito. Ou até pior, porque ele sofreu perdas. Mas a capacidade que ele teve de ter a resiliência, a capacidade que ele teve de pegar e se recuperar no meio da crise, fez com que ele vivesse esse novo tempo. Porque pessoas resilientes, e a resiliência, ela é pautada em 3 aspectos: flexibilidade, equalizar e, claro, equilibrar. Então você equilibra, você flexibiliza e você equaliza. Então percebe que isso tudo é muito importante para a pessoa que ela busca desenvolver a resiliência. E aí eu sempre costumo, dar um exemplo que eu gosto muito, um exemplo bíblico que tem até no livro, em uma das páginas do livro,
que eu uso o aspecto, né, que nós devemos aprender, perdão, com a palmeira, né? Tem o Salmo 92, versículo 14, que diz assim: o justo florescerá como a palmeira. Ora, por que Deus está dizendo que o justo florescerá como a palmeira? Florescer é desabrochar. Florescer é ser notado. Ou seja, a palmeira, ela é uma árvore que ela chama atenção. É uma árvore que ela floresce. Então, é uma promessa divina que o justo, ou seja, aqueles que acreditam em Deus, que venham a florescer. E o florescer está muito ligado ao talento que nós temos, ou seja, externalizar todo o nosso potencial. O nosso potencial, ele vir para fora, ele chamar a atenção. E aí o salmista, ele faz um paralelo com a palmeira. Crescerá, né? Florescerá como a palmeira. E a palmeira, ela tem um aspecto. O primeiro aspecto da palmeira é que a palmeira, ela consegue se adaptar a qualquer situação. A palmeira, ela é uma árvore flexível. E pessoas que buscam ser resilientes, elas devem obrigatoriamente, né, ser de fato flexíveis. É interessante porque isso me faz lembrar a questão do apóstolo Paulo, que ele diz exatamente em Filipenses 4:11, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. O que a Bíblia está querendo dizer? O que Paulo está querendo dizer? Está querendo dizer que ele aprendeu a ser resiliente. Ele estava preso, ele estava no final da sua carreira, e ele diz: eu sei ter muito, eu sei ter pouco, eu sei ser honrado, eu sei ser desonrado, né? Por isso tudo posso naquele que me fortalece. Isso é ser resiliente. Ele aprendeu, ele não ganhou isso do dia para a noite, ele aprendeu. E a palmeira, ela tem um aspecto de adaptabilidade. Ela se adapta a qualquer situação. E a pessoa resiliente, ela é uma pessoa que tem essa adaptabilidade. Porque o nosso cérebro possui uma dádiva divina chamada neuroplasticidade. O nosso cérebro vai se adaptando às situações. Olha que interessante. Já reparou que se você recebesse uma proposta para ganhar $50 mil, mas para morar no Alasca, com certeza esse dólar, né, a 5, 6, você ia falar: ô Cléo, eu vou ter que ir. Mas certamente você teria uma resistência para ir, para morar no Alasca, por exemplo. Por quê? Muito frio, eu vou virar um esquimó, eu vou virar um pinguim. Interessante que no primeiro momento você ia sofrer. No primeiro momento você ia querer voltar. Mas depois de um tempo, 2, 3, 4 meses, você ia começar a se adaptar. Porque o seu cérebro ia começar a se adaptar. Quanto mais você for resiliente, mais você teria essa capacidade de adaptabilidade. A tal ponto que depois de um ano, quando você viesse passar férias no Brasil, você ia falar: eu não aguento mais esse calor. Eu não aguento mais, eu estou com saudade do frio. O que é isso? Flexibilidade. O que é isso? Adaptabilidade. E a palmeira é exatamente assim. Ela, por ser resiliente, ela consegue se adaptar. Quanto mais enrijecido você for, quanto mais duro você for, menos flexível você for, mais a chance de você se frustrar e menos capacidade de você desenvolver a resiliência. Uma outra característica da palmeira é que ela durante o ano, ela perde todas as suas folhas, mas mesmo assim, ela continua crescendo. É interessante isso, porque as folhas, elas representam o quê? A respiração, a transpiração, a captação de luz, a fotossíntese. Tudo isso está condicionado ao quê? A folha. Ninguém, ao olhar uma árvore, se encanta pelo caule da árvore, mas se encanta pela beleza, pelo fruto e pelas folhas. As folhas representam a respiração, a captação de luz.
E olha que coisa tremenda, que a palmeira, por ela ser resiliente, mesmo ela perdendo isso tudo durante o ano, ela continua crescendo. Assim é a pessoa resiliente. Ela pode passar por períodos no meio da crise que parece que as folhas, parece que caem das nossas vidas. Existem momentos da nossa vida que perdemos um pouco a respiração, perdemos aquele ânimo, né? Aquele gás de respirar, de transpirar. Parece que ficamos um pouco sem luz, sem uma direção. Para onde iremos? Quando, na verdade, se somos resilientes, podemos perder isso tudo durante determinados momentos e determinados ciclos da nossa vida. Mas mesmo assim, nós vamos continuar crescendo. O homem e a mulher resiliente, ela cresce no meio da crise, ela se recupera no meio da crise, ela faz do limão o mousse de limão. Por quê? Porque a sua capacidade de adaptabilidade, ela é flexível, ela pode sofrer perdas, mas mesmo assim ela continua crescendo. E, em terceiro lugar, a palmeira, ela também é difícil de derrubar. Por que a palmeira é difícil de derrubar? Porque geralmente ela está plantada em lugares difíceis. E ela, mesmo plantada em lugares difíceis, ela é difícil de derrubar, porque as suas raízes, elas estão em lugares seguros. Eu me lembro numa época que houve o tsunami e muitas pessoas morreram. E ao entrevistarem pessoas da Cruz Vermelha, terapeutas, psiquiatras, né? Pessoas que estavam prestando assistência à saúde mental das pessoas que sofreram perdas, perguntaram à mulher: por quê? Por que a senhora conseguiu sobreviver no meio desse tsunami cuja, né, a sua região foi uma das mais atingidas? Como é que a senhora sobreviveu a 5 dias de tempestade? E ela disse: eu não me lembro muito bem o que aconteceu. Porém, eu me lembro que eu fiquei agarrada a uma palmeira durante 3 dias. Ou seja, quando uma pessoa ela é resiliente, ela é difícil de derrubar. Quando desenvolvemos a resiliência, até as pessoas que nos cercam, elas, claro e evidentemente, elas buscam a gente. Quantas essas pessoas falam assim: eu não aguento, a minha família me procura, meus amigos me procuram, mesmo sem dinheiro me pedem dinheiro emprestado, né? Mesmo querendo uma palavra amiga, sempre busca ajuda. Por quê? Porque as pessoas enxergam em você uma resiliência. Então, se você é uma pessoa que é resiliente, certamente você vai ser difícil de derrubar, porque você pode até envergar, mas você não quebra, porque você flexibiliza, você equaliza e você equilibra. E aí muitas pessoas me dizem assim: quais são as características, né? Quais são as características de uma pessoa resiliente? Pessoas resilientes, elas têm características como otimismo. O que é o otimismo? O otimismo não é você dizer: vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Não! O otimismo é você interpretar o momento negativo da melhor maneira possível. Então, o momento está difícil, você interpreta da melhor maneira possível. Isso é uma característica de uma pessoa resiliente. Uma pessoa resiliente também, ela tem senso de humor. Uma pessoa que ela não é resiliente, no momento de uma crise, no momento de uma dificuldade, ela faz cara feia, ela murmura, ela reclama de tudo, não é verdade? Mas uma pessoa resiliente, ela tem um senso de humor. Não é que ela faz piada com tragédia, mas olha só, nós temos vivido mais de um ano com tanta tragédia, com tanta coisa ruim. Se você não levar a vida com senso de humor, você adoece. Então, pessoas resilientes, elas tiram por menos, elas sorriem, elas percebem que esse momento difícil vai passar. Por quê? Porque além do otimismo, de interpretar o momento difícil, além de terem um senso de humor e a flexibilidade, elas possuem gratidão. E é interessante que gratidão é algo tão poderoso, é algo tão divino, que a própria ciência
diz, a própria ciência diz que a gratidão é uma das ferramentas para se vencer depressão. Quando você está deprimido, o que acontece? A tua percepção de mundo e de vida fica preto e branco. Você perde o sentido, fica desesperançado, um autocriticismo vem sobre você, você começa a se criticar, se punir. A vida parece, nada de bom vai acontecer, você perde a gratidão. Mas quando você é grato, e aí você fecha os olhos, respira, pense em alguém que você é grato, vai vir uma emoção ruim ou boa? Boa. Quando você começa a agradecer a Deus pelo que você tem, né? E hoje você está vivo, hoje você está assistindo a live, quantas pessoas estão sendo entubadas, estão na UTI, estão morrendo e você está vivo. E aí está reclamando que está sem dinheiro. Você pode perder tudo, você só não pode perder a tua saúde e a tua fé, porque a fé ela toma tudo de volta. Então quando você começa a ser grato a Deus, a ser grato a tudo, o teu cérebro começa a ativar os neurotransmissores da dopamina. E a dopamina, ela é responsável pelo quê? Pela motivação e pelo entusiasmo. Então, pessoas que não possuem gratidão, elas correm um sério risco de desenvolverem doenças emocionais. Pessoas gratas, elas acabam saindo de um estado zero e indo para o positivo. Por quê? Porque elas começam a se distanciar exatamente dessas doenças emocionais, porque a gratidão produz motivação. Então, eu vou lutar, eu vou persistir, eu vou acreditar, eu sou grato. E isso tudo é um aspecto, uma característica de uma pessoa resiliente. Resiliente também são pessoas que gostam de desafios. Todo resiliente gosta de um desafio. Por quê? Porque ao passar pelo estresse, ao passar pelo trauma, ele sai mais forte. E você sabia que existem pessoas que são viciadas em adrenalina? Por isso que você já viu tantas pessoas com esportes radicais. Como é que esse cara gosta de soltar de paraquedas? Como é que essa pessoa gosta de motocross? Por quê? Por causa da adrenalina. E a resiliência, eu posso ser ousado em dizer, ela produz isso. A resiliência, quando você vence desafios, você desenvolve uma alta eficácia muito forte e você diz, eu sou capaz, Deus é comigo, eu tenho essa capacidade. Porque como eu falei de características de uma pessoa resiliente, quando você é uma pessoa que gosta de desafios, né, além de ser uma característica de uma pessoa resiliente, você também está impulsionando a se tornar resiliente. Porque o impulso para se tornar resiliente é você reconhecer seus trabalhos positivos. Cada um que me assiste agora tem um momento da vida que você foi resiliente. Tem um momento da vida, um trabalho que você fez, que o outro pode estar muito simplório, mas que você sabe que você enfrentou estresse, que você enfrentou traumas e que você venceu. Então você reconhecer seus trabalhos positivos, né? Você começar a criar crenças funcionais em relação ao teu futuro. Calma aí, eu sou capaz, eu tenho virtude, né? Eu tenho capacidade. Promover recompensas, ou seja, se eu passar nessa prova, eu vou me dar um presente, né? Se eu, como consultor da Central Gospel, se eu vou vender 100 livros no mês, vou vender 400 livros no mês, pouco importa se está em crise, eu vou conseguir, eu vou estabelecer minhas metas e com certeza, ao estabelecer minhas metas, se eu conseguir, eu vou me dar tal coisa de prêmio, eu vou me dar algo que vai realmente, eu vou demonstrar minha gratidão a mim mesmo, né? Eu vou me recompensar, porque fazendo isso, né, impulsionando a sua resiliência, você vai estar estimulando a sua autodeterminação.
Então, a autodeterminação é a determinação, obviamente, que você produz em si mesmo. E quantas são as pessoas que esperam muito do outro? Eu espero a palavra de incentivo do outro. Eu espero a palavra de incentivo do meu pai, do meu chefe, do meu pastor. Isso é muito bom. Mas, calma aí. E eu mesmo? O que eu posso produzir? Né? Como eu posso estimular minha autodeterminação? Fazendo isso, você vai estar impulsionando a sua resiliência. Por quê? Porque para potencializar a resiliência, eu costumo dizer 3 aspectos básicos, que é você criar metas e projetar futuro. E já falei isso tanto na live Vencendo a Procrastinação, ou a maioria das lives que eu falo sobre plano de ação. Você tem que estabelecer e criar metas. E a meta, de uma maneira simplória, use a técnica SMART, que significa inteligente. Metas são inteligentes, ou seja, elas são específicas, né? Elas são mensuráveis, elas são atingíveis, elas são realistas, né? E elas são temporais. Então, trabalhe metas, crie metas, né? Esse é o primeiro pilar de você potencializar a resiliência. Segundo fato é você também desenvolver, né, a sua autoestima, que você possa desenvolver a sua autoestima. Desenvolva a sua autoestima. E, em terceiro lugar, desenvolva as suas relações interpessoais. Olha só quantas pessoas estão ao vivo conosco, né? Trocando informações, né? Daqui a pouco eu vou abrir para pergunta, você pergunta, eu respondo, eu passando um pouco de conhecimento. Daqui a pouco você me segue no Instagram, manda uma postagem e a gente começa a se relacionar. Pessoas resilientes, elas desenvolvem, né, o famoso e poderoso network. Uma vez foram entrevistar o presidente da Coca-Cola. E ao entrevistarem o presidente da Coca-Cola, perguntaram para ele: qual o segredo ou o que você atribui a você para que você tenha chegado neste cargo tão cobiçado por todos no mundo? Foi seu currículo? Foi a sua inteligência? O que aconteceu? O que você pode falar? E ele falou: olha, o meu currículo é muito bom. Eu me sinto extremamente capaz de exercer essa função, sim. Mas eu sei que na América existem pessoas mais preparadas do que eu. Existem pessoas com um currículo melhor do que o meu. Mas o que me fez chegar aqui foram os meus relacionamentos. Então, relacionamento é fundamental. É fundamental para que você desenvolva resiliência. Por quê? Porque existe troca. Existe um apostando no outro. Existe ali relacionamento onde você aumentar a sua rede de relacionamento, você vai ter mais ferramentas também e mais possibilidades de sair desse estresse e desse trauma. Por exemplo, se o teu objetivo for sair de um estresse ou de um trauma financeiro. Então, é muito importante. E algumas pessoas até fazem uma pergunta assim para mim: ô Cléo, qual é a parte do livro, né? Qual é a parte do livro que mais te chama a atenção, a parte que você mais gosta? Eu particularmente, livro, né? Quem já escreveu livro sabe que livro é como um filho, né? E esse livro aqui tem uma parte que eu gosto muito, né? Que eu acho que é de extrema relevância para a nossa vida, que é a parte, o capítulo aqui, que é o capítulo de número 4, deixa eu ver aqui se eu não me engano, que é o capítulo da autoestima. É uma parte que eu gosto muito desse livro. Por quê? Porque nesse livro aqui, nesse capítulo, ele contém um curso de autoestima. Mas, ô Cléo, o que tem a ver autoestima com resiliência? Autoestima não é você ligado à tua aparência, você se achar feio, se achar bonito. Não é nada disso. Preste atenção.
Autoestima é o valor que eu dou a mim mesmo, ok? Perfeito. É o quanto eu me autoaprecio. Mas a resiliência, ela tem 4 colunas, que é autoconceito, autoconceito, o que eu penso sobre mim. Auto-reforço, o quanto eu me elogio e o quanto eu me presenteio. Autoimagem, aí sim, relacionada à minha aparência. E autoeficácia, o quanto eu acredito naquilo que eu faço. Então, preste atenção. A autoestima não está ligada só à aparência. O que eu penso sobre mim? O que vai dizer Provérbios 23:7? Assim como o homem imagina em sua alma, assim ele é. Se eu penso mal de mim mesmo, se eu não me valorizo, como é que diante de um estresse, diante de um trauma, eu vou conseguir dar a volta por cima? Não vou conseguir. Se eu não me autoelogio, se eu não me presenteio, se eu não olho e faço alguma coisa e falo, boa, Cléo, foi bom. Cléo, parabéns pelo livro. Pô, o livro tá bom, você deu o seu melhor, você deu o seu máximo. Se eu não faço isso comigo, se eu não me autoestimulo, eu vou esperar do outro? E será que o outro vai estar disposto a me estimular? E eu vou pautar a minha motivação, o meu foco no que o outro pensa, que o outro acha? Eu vou adoecer. A minha autoimagem, a minha aparência. Ora, eu vou equilibrar a minha autoimagem. Por quê? Eu tenho padrões altos, então, se eu quero me parecer com Tom Cruise, eu estou lascado. Se meu padrão for esse, eu vou sofrer. Então eu tenho que equilibrar. E tenho que trabalhar cuidando do meu corpo, cuidando da minha aparência, não é verdade? Porque isso potencializa a autoestima. E quando eu me sinto bem, quando eu me sinto que o meu corpo está bem, a minha aparência está boa, eu tenho mais motivação, eu tenho mais ânimo, não é verdade? Me sinto melhor. E a autoeficácia? O quanto eu acredito no que faço. Se eu não acredito naquilo que faço, será que o outro vai acreditar? Basta o outro acreditar? Eu estou passando por um estresse. Eu estou passando por um trauma. Ora, se eu estou passando por um trauma, se eu estou passando por um estresse, calma aí. Como é que eu não vou acreditar naquilo que faço? Eu vou sucumbir. Mais do que nunca, pós-pandemia e na pandemia, você tem que acreditar naquilo que você faz. Você que é um consultor da Central God, você trabalha com venda, o teu produto você tem que mostrar e falar assim, olha, lê esse livro, eu li, eu aprendi, vai ser uma ferramenta poderosa para você. Não é sensacionalismo, é o melhor livro do mundo, não. Mas você que é consultor, não, calma aí, eu vou lá, vou vender. Ou você que está aí me assistindo, eu vou comprar esse livro e vou aprender alguma coisa e vou desenvolver a minha resiliência naquilo que eu faço. Você é vendedor, vende outro produto. Você de repente é um profissional liberal. É nessa hora que eu vou ser criativo, como aquele CEO daquela empresa que é meu cliente. Nós trabalhamos a resiliência e hoje ele deu a volta por cima. Ele teve uma reunião na sexta-feira passada, onde apareceram pessoas para comprar a empresa dele, e ele falou, eu não vendo por menos de 10 milhões, porque daqui a 5 anos a minha empresa tem uma projeção de ganhar por ano, de faturar por ano 15 milhões. Ou seja, é uma pessoa que usou a resiliência, é uma pessoa que acreditou naquilo que faz. Eu sou bom naquilo que faço. Imagine um psicólogo como eu, a pessoa vem numa crise de ansiedade, síndrome do pânico, por causa da pandemia, eu estou pensando em me matar, eu falei, eu também. Realmente a coisa está feia. Já pensou um terapeuta, um psicólogo pessimista? A pessoa se afunda. Então, a autoeficácia é você acreditar mais naquilo que você faz. É você eliminar, da sua vida a palavra eu não sou capaz. E trocar a palavra devo pela palavra quero. Eu quero vencer. Eu quero conquistar. Eu quero dar a volta por cima e eu não devo. Porque quando eu devo, na verdade eu estou gerando uma pressão em mim. Mas quando eu quero, é algo muito mais prazeroso. Por isso é muito importante nós trabalharmos exatamente nisso. Para que você entenda que a resiliência é de fato
o poder de dar a volta por cima. E Deus é tão bom, é tão misericordioso, que Ele deu essa capacidade a todos que querem. A pessoa ela pode dar a volta por cima, mesmo sem Deus. Ora, aqui está falando uma heresia, Cléo? Não estou falando no aspecto espiritual, no aspecto da salvação. Isso é intocável, tem que ter Cristo como Senhor e Salvador. Mas você deve conhecer pessoas que deram a volta por cima e que não tem Deus. Por exemplo, você vai olhar um atleta, o Ronaldo Fenômeno, ele é um exemplo de resiliência. Deu a volta por cima, 2 contusões tenebrosas nos seus joelhos, e ele conseguiu, foi campeão do mundo, o Fenômeno, um case extraordinário de resiliência. Ele deu ou não deu a volta por cima? Deu. Ele é cristão? Não. Mas por quê? Porque Deus é tão bom que deu a capacidade de todos que queiram desenvolver a resiliência, esse poderoso capital, né, psicológico positivo, de todos desenvolverem, de todos verdadeiramente poderem, né, dar a volta por cima. E você que assiste, por isso que é muito importante você, né, compartilhar, né? Depois eu peço a você com todo carinho, né, que você depois dessa live, nós vamos deixar salva essa live, que você possa, né, por gentileza compartilhar, que você possa depois, né, printar aí, né, e mostrar a foto, né, do livro e falar, olha, adquira esse livro, que você possa ser um propagador, porque esse livro, né, e quem já leu algum livro meu, eu procuro ser bem didático, né, eu procuro ser bem pedagógico, para que a pessoa que leia esse livro possa, né, no final do livro falar assim, poxa, eu aprendi, e interessante, né, eu aprendi sobre resiliência. Você vê que aqui é tão interessante, nós colocamos testes com bases científicas, para que você possa ver o nível da sua resiliência. Aqui tem um teste científico, né? A gente estava no capítulo aqui da autoestima. Eu fiz questão de colocar aqui o teste, né? Além de exercícios, né? A melhor versão de mim, né? Construa uma imagem de si em 5 passos. Eu coloquei aqui um teste científico, a escala de autoestima de Rosenberg. Esse teste aqui é aplicado de uma maneira muito eficaz para que a pessoa possa ver o seu nível, né, como está a sua autoestima. Então perceba que são ferramentas que Deus está nos permitindo para que venhamos dar a volta por cima. E todos que nos assistem têm todas as condições de dar a volta por cima. Eu queria aqui, né, abrir para você perguntar. Tem você que está lendo o livro, você que já leu o livro, né, aqui, a Andressa Rodrigues, obrigado, Andressa, você já fez o teste, está amando ler o livro, muito obrigado, passe esse livro adiante aí, né, e agradeço aí esse feedback. Se você puder dar um feedback aí do livro, né, por gentileza, dê o feedback. Se você tiver alguma pergunta, né, por gentileza, faça uma pergunta agora, eu quero te ajudar, eu quero, na medida do possível, ser um instrumento terapêutico, um instrumento de Deus, né, para a sua vida. Então vamos conversar um pouquinho, porque daqui a pouco a live, né, está acabando e nós já falamos sobre tanta coisa, né, sobre os aspectos da resiliência, continuidade e recuperação na crise, falamos sobre características do resiliente, falamos sobre, né, a palmeira, falamos sobre como impulsionar, né, a resiliência, também falamos sobre autoestima, as 4 colunas, né, da autoestima. Então, você tem alguma pergunta, quer compartilhar? Obrigado aí o pastor Marcos Leite aqui na hashtag Eu Sou Resiliente. Por favor, vamos espalhar aí essa hashtag aí, né, abençoada, Eu Sou Resiliente, é isso mesmo. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida a respeito de resiliência, alguma situação que você, né, esteja passando? Teve até aqui, né,
um pastor aqui, que eu vou ler aqui, perdão, o missionário Pierre, né? Ele fala que trabalha com muitas pessoas, né? Muitas pessoas que possuem depressão, possuem autoestima, baixa autoestima, né? Síndrome do pânico, né? Então, Pierre, primeiro, se for depressão, se for uma patologia, né, encaminhe, né, para um profissional, né? Encaminhe para um profissional, mas de uma maneira didática, né? Essa pessoa que for psiquiatra, para, se for o caso, tomar um remédio com síndrome do pânico e depressão, se você, e depois ela ir na terapia, num psicólogo ou numa psicóloga, você, de uma maneira espiritual, né, dar esse livro para essa pessoa, né, como uma ferramenta, né, como um instrumento de ajuda, você de repente reunir essas pessoas, fazer um grupo de estudos e falar sobre isso, com certeza é uma ferramenta muito interessante e uma ferramenta muito poderosa, tá bom? Faça isso que com certeza você vai ajudar, tá? Um abraço ao Mateus, né, de Paula, Deus abençoe, muito obrigado. Tem uma irmã aqui perguntando se eu atendo no Rio de Janeiro. Sim, eu atendo no Rio, tanto presencial quanto online. Alguém aí tem alguma pergunta a fazer? Alguma dúvida sobre resiliência? Vamos lá? Ok. A Andressa pergunta: uma pessoa que foi adotada, como vencer o sentimento de rejeição? Bem, nós estamos numa live sobre resiliência. Geralmente, pessoas que foram adotadas, né, elas possuem uma crença muito forte, duas crenças disfuncionais muito fortes, que são a do desamparo e a do desvalor, né? A do desamparo eu me sinto só, me sinto abandonado, me sinto fracassado, né? Não sou nada. Já o do desvalor, não tenho valor nenhum, né? Perdão, não sou nada, né? E essas duas crenças, elas acabam permeando a pessoa. A do desamparo, me sinto só, abandonado, sou incompetente, um fracasso. E a do desvalor, não sou nada, não sou ninguém. Então, geralmente, esse desamparo, ele grita muito, porque aquela pessoa, ela foi literalmente desamparada no primeiro momento de sua vida. Então, depois, temos várias coisas que podem acontecer, que cada um tem sua história. Mas essa pessoa que se sente só, geralmente, pessoas que têm a crença do desamparo, elas, ao longo da vida, elas acabam desenvolvendo uma resiliência muito forte. Por quê? Porque como elas se sentem só, se sentem desamparadas, elas falam, estou sozinha, então tenho que me virar. Então elas vão em busca dos seus objetivos e acabam desenvolvendo exatamente a resiliência. O problema é que, como elas, né, dado o momento da crise, elas se sentem só abandonadas, elas se sentem assim, um lixo, né? Porque foram me deixar, me descartaram, né? Eu não tenho valor nenhum. E isso entra na crise. Então, no momento em que um psicólogo, né, vai trabalhar, vai exatamente fazer essa reconstrução, né, dessa crença, que essa crença disfuncional, vai trabalhar exatamente trazendo crenças novas e funcionais para ela, para que ela veja que mesmo diante de tantas adversidades, não anulando a dor dela, mas mesmo diante de tantas coisas que ela passou, será que todos a rejeitaram? Não. Existem pessoas que a amaram, que a amam, a própria família que, na verdade, ela abraçou, acolheu. Então ela começa a trabalhar o perdão da família de origem, começa também a se auto-perdoar, começa a ver que a trajetória da vida dela, né, quantas coisas boas aconteceram, o quanto ela teve valor, o quanto a autoestima dela, que é baixa, né, no autoconceito, né, principalmente, eu penso mal sobre mim, que se eu fosse bom eu não seria deixado. Trabalhando esse autoconceito dessa pessoa, para que essa pessoa possa ver que ela tem virtude, que ela tem capacidade. Então tudo isso é um processo que vai fazendo com que ela venha a se afastar dessa rejeição.
e ela venha ressignificar e dar um novo sentido e uma nova cor à sua própria vida. Então eu imagino que você, né, Andressa, é algo profundo, eu não conheço a sua história e com certeza isso é um movimento, né, que investigativo, e são movimentos de pessoas que sofreram a rejeição, seja de uma pessoa que foi adotada ou até mesmo rejeitada pelos seus próprios pais. Espero que tenha servido, né, de valia aí essa minha colocação para você. Alguém mais tem alguma pergunta? Alguém mais tem algo a falar que eu gostaria de estar aqui compartilhando? Peço a você, querido, que você possa, por gentileza, depois mandar o aviãozinho aí para pessoas assistirem esta live, tá bom? Que você possa, por gentileza, espalhar o quanto antes essa live de resiliência, o poder de dar a volta por cima. Eu que agradeço, Andressa, pela confiança, né, e pela coragem de você estar abrindo, né, para nós algo tão particular, né, algo que provoca tanta dor, né, eu imagino. Mas saiba que se você entender que você não está só, na verdade, que você é uma pessoa que, pelo contrário, a tua história é de resiliência, a tua história é uma história de superação. Com certeza, se você internalizar isso, você vai dar a volta por cima, tá bom? Aqui, vamos lá, passei tempo, o missionário Pierre falando aqui, passei um tempo, né, acreditando que não iria dar certo. É exatamente, né, o missionário Pierre, o famoso desvalor. Pessoas que elas desenvolvem, foram criadas, né, porque a crença ela é criada através do estilo parental, como os nossos pais nos criam, o ambiente que estamos inseridos, a experiência que nós temos de vida e o nosso DNA. A formação disso faz com que venhamos a desenvolver crenças funcionais ou disfuncionais. Provavelmente você deve ter desenvolvido a crença do desvalor. Todos nós temos um pouquinho de desamor, desamparo e desvalor no momento da crise. Sendo que na crise, uma sempre é mais forte do que a outra. No teu caso, eu acredito que seja, né, o desvalor. Provavelmente uma criação mais autoritária, mais exigindo resultado. E isso fez com que você desenvolvesse o desvalor, né? Então, esse desvalor são pessoas que buscam muito resultado, são pessoas muito ansiosas em busca de reconhecimento e resultados, são pessoas que acabam desenvolvendo a baixa autoestima, porque pouco acreditam em si, pouco se valorizam e buscam também muito a aprovação dos outros. Talvez você diga, mas o Cléo, todo mundo busca reconhecimento, todo mundo busca um pouco de aprovação dos outros, todo mundo busca resultado, sim, mas quem tem desvalor busca muito. Por isso aí, ó, você vê que nem é culto de profecia, né? E você está dizendo, meu pai era militar, né? Então não preciso dizer absolutamente mais nada do que isso, não é verdade? Bem, meus queridos, a hora já voa, né? A live é muito gostosa de fazer. E aqui eu vou responder a última pergunta aqui, né? A última colocação da Camila, que diz assim, uma pessoa que passou uma humilhação na igreja, deve continuar na mesma igreja sendo resiliente? Depende da humilhação, não é verdade? Se foi um abuso emocional, você deve buscar essa pessoa, deve buscar, né, olhar outros aspectos, né? Isso é uma coisa muito, né, tem o outro lado, mas eu acredito que você deva buscar, né, acalmar um pouco, né, esfriar um pouquinho a sua cabeça, regular suas emoções e aí você avaliar num todo qual foi o tipo de humilhação que você passou, não é verdade? Então essa humilhação, ela pode ser de vários aspectos. Então procure essa pessoa. Talvez, se você procurar essa pessoa e externalizar as suas emoções de maneira legítima, né, dizendo, ó, fiquei chateado por isso, e aí você ouvir, né, e aí você pode perdoar, o perdão também é um processo, e você perceber que Deus te colocou ali, e que é um processo, é um estresse, um trauma, e você deve desenvolver,
perfeito. Não saia saindo, porque na verdade se você sair saindo, você vai estar evitando, você vai estar no modo de enfrentamento evitativo. E fazendo isso, na verdade, você vai estar apenas adiando o seu problema. Você vai sair da igreja A e ir na igreja B, provavelmente você vai passar pelas mesmas coisas. E não vai ser maldição, mas vai ser um padrão que você tem comportamental de, ao lidar com algum tipo de estresse, de alguma situação bem pesada, você foge dessa situação. Então, por isso, vá à pessoa, né, tenta dialogar, tenta trabalhar isso da melhor maneira possível, tá bom? Então, meus queridos, que Deus possa abençoar vocês. Obrigado, Alexandre, por você ter lido aí, né, o livro Vencendo a Procrastinação. Muito obrigado. Obrigado também aí a Andressa, né, que agradece aqui pela live, o missionário Pierre, que diz aí, ó, fui expulso de casa, nem por isso morri ou me deprimi. Você é resiliente, você venceu o estresse, você desenvolveu, né, tudo que falou aqui, eu creio que só venha reforçar as características, missionário Pierre, que você tem, né? Então eu imagino que você, ao ler esse livro, você vai ficar ainda mais forte, né? Reforçando. Então por isso, ó, tira aí, ó, peço a você, vamos tirar uma foto aí, será que você pode tirar uma foto agora da live e depois me marcar lá, @Cleolanda, @Editora Central Gospel, né? Editora Central Gospel, e repostar? Tira lá a foto. Vamos lá, tirando a foto, tira a foto lá e publica lá no seu Stories, por favor. Dá essa força e lembra você, tá bom? De estar conosco. Eu vou terminar essa live lendo uma frase aqui, né, que sempre colocamos aqui sobre resiliência. E eu gosto muito aqui, né, que diz assim: seja resiliente, acredite na sua força, no seu potencial, creia que é capaz e você será. Tá bom? Que Deus te abençoe de maneira rica e abundante. Muito obrigado pela participação e eu tenho certeza que Deus vai e já está fazendo algo glorioso na sua vida. Tá bom? Espalhe a live aí e até o nosso próximo encontro. Fica com Deus, tudo de bom a todos. Um grande abraço.